Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando. Eu espero que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana maravilhosa, cheia de energia, cheia de muito amor, conforme eu estou colocando aí nas minhas mídias. E me veio uma palavra hoje, que é uma palavra que eu creio que todos nós estamos enfrentando, mas é uma palavra que muitas pessoas não sabem o real significado dela, que é a palavra resiliência. Que você tenha resiliência nesses dias. O que é ser resiliente? É o ato de te esticar muitas vezes, né? E você voltar ao seu estado normal com sucesso. Então que você seja resiliente nessa semana e nesse momento, porque sozinho você não está. Estamos juntos com vocês, tá bom, pessoal? E agora nós na verdade estamos finalizando aí a parte de comunicação, né? Claro que dentro de negociação a gente vai ver muita comunicação, mas para a introdução da negociação em si, eu gostaria de trabalhar algumas coisinhas com vocês. E aí, quinta-feira nós iniciaremos negociação com vocês, tá bom? Antes de tudo, mais uma vez, que seja uma semana excelente. Esse material ele vai estar dentro do estúdio de vocês para a nossa atividade de hoje. Lembre que as atividades já estão valendo notas, tá? O fórum já está valendo notas, substituindo a nossa prova integrada que nós íamos ter. E aí eu quero subdividir algumas partes com vocês da comunicação. Como sempre, a linguagem ela está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação há alguma linguagem diferenciada, seja ela verbal, não verbal, nós vamos ver isso, né? E assim a linguagem ela pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para comunicar-se, tá? A primeira linguagem dela é a linguagem verbal, é essa que nós estamos utilizando, né? É o uso das palavras para comunicar algo. As palavras transmitem informação. Então, se eu estou falando com vocês agora, eu estou transmitindo conhecimento, eu estou transmitindo informação que aí o receptor de vocês vai transformar isso em algum conhecimento de alguma determinada coisa, não é? Ou um conhecimento no trabalho, ou um conhecimento na sua vida pessoal, ou quando se fala de comunicação em qualquer coisa. Eu coloquei algumas frasezinhas e algumas charges para vocês darem uma olhadinha para ilustrar melhor como que fica a nossa linguagem verbal, tá? E aí, o objetivo, né, dessa comunicação é realmente isso, é estabelecer uma relação mais próxima entre o emissor e o receptor. Na linguagem não verbal, é aquela que utiliza outros métodos de comunicação, certo? Que não são as palavras, como a linguagem de sinais, que são as placas de trânsito, linguagem corporal, nós vamos ver isso mais a fundo, uma figura, expressão facial. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes uma expressão facial ela fala muito mais do que qualquer palavra e um gesto? Eu também coloquei algumas figurinhas para vocês darem uma olhada do que é uma linguagem não verbal, né? É tudo aquilo que é escrito, é tudo aquilo que você vê que te direciona para alguma coisa. E aí, por último, já entrando um pouquinho sobre negociação, a gente fala de linguagem corporal. É comum escutarmos a expressão que o corpo fala. Eu falei isso para vocês. Lembra que o corpo fala? Nossos sentimentos, emoções, tédios ou entusiasmos são expressados pelo nosso corpo. Então, os operadores da comunicação também utilizam esse tipo de linguagem para analisar a fala e as condutas, não é? Diante de um fechamento de um negócio. Então, é muito utilizado principalmente a linguagem não verbal, tá? É interessante alertar que os profissionais de comunicação, o profissional da negociação, que trabalha com negociação, que trabalha com arbitragem, que trabalha com vendas, ele utiliza muitas das expressões gestuais, tá? Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos para vocês aqui. E aí vai um pouquinho de técnicas de PNL que eu vou passar para vocês. Um pouco lá na nossa negociação eu coloquei um pouquinho de técnicas de PNL para vocês, tá? E aí, o que é na verdade a técnicas de PNL? O corpo fala,
certo? Então, alguns gestos que eu faço com a cabeça, com os olhos, vai me dar algumas posições. Por exemplo, assim, o abaixar dos olhos, o desviar insistente do olhar podem ser decodificados tanto como timidez excessiva quanto por ausência de caráter e espírito mentiroso. Então, se eu não olho diretamente para você, se eu viro a cabeça, se na hora que você pergunta eu abaixo a cabeça, eu desvio o olhar, isso é de caráter duvidoso e de caráter mentiroso. É muitas vezes aí, por exemplo, que os advogados pegam os suspeitos. É muitas vezes que uma negociação é minha cartada final para eu mudar o jogo, não é? Por outro lado, o olhar persistente, aquele olhar que você fixa, assume não raro o sentido de desafio e muitas vezes de cinismo. Então eu estou te desafiando, né? Eu estou prestando atenção em você, mas de um outro lado eu estou te desafiando, ou de cinismo. Pode ser também. Eu estou sendo cínico com você, estou te desafiando. Por isso que precisa trabalhar muito a linguagem corporal para nós não fazermos interpretações errôneas sobre isso, tá? Por isso que nós vamos trabalhar muito sobre isso, principalmente na negociação. O olhar voltado para cima, né? Então quando você olha para cima assim, a cabeça levemente inclinada quer dizer alguma coisa, principalmente quando os olhos ficam descobertos pelos óculos, posicionados quase na ponta do nariz. Em geral, revela um espírito inquisitivo e perspicaz, ou seja, estou perspicaz, eu sou perspicaz. Muitas vezes autoritário, ignorante, mas tem que tomar cuidado também, que às vezes ele conhece demais e ele está fazendo isso porque você está mentindo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho isso, uma introdução à negociação. Empregadas aí essas expressões nas negociações, em depoimentos, as ações dos profissionais de negócios, os destinatários dessa comunicação não verbal irão recebê-la de acordo com o código cultural e interfere no uso dos costumes de uma sociedade. Tá? Então, basicamente, a linguagem corporal é a linguagem de fechamento de negócios que nós precisamos trabalhar muito isso. Linguagem de vestuário também conta, né, uns 60% quando você vai a algum lugar, eles olham a aparência, eles te julgam pela aparência primeiro para depois julgar o seu intelecto. Isso é normal das organizações, tá bom, pessoal? Então, linguagem no vestuário é uma coisa que eu quero falar para vocês. Isso entra em marketing pessoal também, na comunicação. Em toda atividade profissional, a vestimenta é muito importante. Os profissionais da saúde usam branco ou verde, os professores nós usamos jalecos, estudantes e outros profissionais necessitam de roupas mais formais para passar segurança, seriedade na hora de uma negociação. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do juiz, né? O juiz ele usa a toga, que é um indício da função exercida pelo juiz, e a cor preta sinaliza seriedade e compostura que devem caracterizá-los. Então, tudo isso tem a ver com a linguagem corporal, vestuário, comunicação. Pessoal, tudo isso é uma introdução para a negociação. Quando vocês entrarem nesse mundo que eu tô, e quando vocês perceberem o tanto que detalhes como esse fazem a diferença e você consegue ganhar dinheiro com isso e você consegue ter uma boa comunicação, com certeza você não vai querer mais parar de fazer isso como eu estou fazendo. Tá bom, pessoal? Então, sobre nosso finalzinho de comunicação e introdução à negociação, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, tá bom? É esse videozinho, e o próximo videozinho vai ser uma atividade de um estudo de caso, por isso que eu vou fazer um vídeo só, porque ele leva mais tempo para vocês fazerem, tá bom? Pessoal, estarei online na hora das dúvidas, sala do café, perguntem, não tenham medo, pode perguntar, não tem problema nenhum. Lembrando que a nossa atividade do fórum, ela é substituição da prova integrada, tá bom? Deus abençoe vocês, contem comigo, estamos juntos, mais uma semana, resilientes, e é isso aí. Um forte abraço virtual para vocês, meus queridos.